Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 10 de maio de 2024. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi as duas testemunhas. Nosso texto que serviu como base para o estudo foi Isaías capítulo 40, verso 8, que diz assim: A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Durante essa semana tivemos a oportunidade de estudar Apocalipse capítulo 11, aonde percebemos que durante os 1260 anos, durante o período da supremacia papal, em que a igreja cristã manteve o poder civil e religioso, a Bíblia ela foi colocada em segundo plano. Até porque doutrinas de homens precisavam ser colocadas diante das pessoas e a Bíblia não permitiria que isso acontecesse. Então, nesse período especificamente, a Bíblia foi mantida apenas ao alcance daqueles que estavam nos seminários ou que eram pessoas muito abastadas, até porque para se conseguir um livro naquela altura, que teria que ser todo ele copiado de forma manuscrita, era um valor muito alto. Então, apenas os colégios, os seminários, grandes bibliotecas, às vezes possuíam um determinado volume da Bíblia. Sem contar que para se ler a Bíblia, você teria que ou conhecer as línguas originais, o grego e o aramaico, e o hebraico, ou o latim, para poder conseguir ler a Bíblia, a palavra de Deus. Entretanto, apesar disso, a Bíblia continuou sendo estudada por algumas pessoas. Por isso, em Apocalipse capítulo 11, duas testemunhas vestidas de pano de saco, ou seja, com roupas humildes. Porque a Bíblia foi humilhada nesse período, foi mantida enclausurada, num sentido figurado. Ela continuou testemunhando. Você encontra indivíduos como os valdenses, outras pessoas e outros grupos que, por amor à Bíblia, continuaram fazendo traduções, mesmo que de pequenas partes, colocando à disposição das pessoas. A Bíblia continuou exercendo o seu testemunho. Entretanto, durante a Revolução Francesa, a Bíblia foi decretada como tendo estado morta. Ela realmente foi colocada completamente de lado dentro da Revolução Francesa. Entretanto, quando a lei foi revogada de que a Bíblia era proibida dentro do Império Francês, dentro dos domínios franceses, a Bíblia, logo depois desse período, passou por um processo como que de ressurreição. As sociedades bíblicas começaram a fazer traduções e a Bíblia ganhou um grande destaque, um período de avivamento tremendo aconteceu logo depois disso. Tudo isso registrado no contexto de Apocalipse capítulo 11. E no final do capítulo, mostrando que a Bíblia continua sendo a base do trono de Deus, do governo de Deus, e que no final todas as coisas, pelo poder da boca do Senhor, ele vai destruir aqueles que destroem a terra. Pois bem, hoje nós temos 3 textos de Ellen White que nos ajudam a nos aprofundar um pouco mais nesse aspecto do estudo do capítulo 11. Se você não teve a oportunidade de poder assistir os outros vídeos, cada dia nós pegamos um pedacinho dessa história, eu te desafio a dar uma olhada aí no nosso canal. Todos os vídeos estão colocados aí, estão postados aí no nosso canal, vale a pena recapitular, se você não o fez. O primeiro texto do livro Grande Conflito, nas páginas 227 e 228, Ellen White diz assim: quando a Bíblia foi proscrita pela autoridade religiosa e secular, quando seu testemunho foi deturpado e homens e demônios empenharam todos os esforços para descobrir como desviar da palavra a mente do povo, quando os que ousavam proclamar suas sagradas verdades eram perseguidos, traídos, torturados, confinados em celas de masmorras, martirizados por sua fé ou obrigados a fugir para a fortaleza das montanhas e para as grutas e cavernas da terra, foi então que as fiéis testemunhas profetizaram vestidas de pano de saco. Contudo, continuaram com seu testemunho por todo o período dos 1260 anos.
nos mais obscuros tempos, houve fiéis que amaram a palavra de Deus e eram zelosos por sua honra. Como nós mencionamos durante essa semana, muitas pessoas foram perseguidas simplesmente por amar a Bíblia, a palavra de Deus. Muitos perderam a sua vida. Muitos foram martirizados simplesmente por amar a palavra de Deus e por buscar colocá-la à disposição das pessoas do seu tempo. Entretanto, a Bíblia, mesmo tendo tido que profetizar, simbolicamente, vestida de pano de saco, ou seja, humilhada, colocada de lado, porque anjo, veja o que ela menciona, os demônios, ajudados por seres humanos que eram seus aliados, tentaram excluir do conhecimento do ser humano a palavra de Deus. Porque quando você tira a palavra de Deus, quando você tira o testemunho da palavra de Deus da vida das pessoas, elas perdem o norte, perdem a referência. Há poder na palavra de Deus. Pessoas são transformadas, edificadas, têm a sua vida completamente reavivada pelo poder da palavra. O inimigo tentou excluir a humanidade da sua palavra, mas ele não pôde. Um outro texto também do Grande Conflito, na página 241, diz assim: quando a França rejeitou publicamente a Deus e descartou a Bíblia, os homens ímpios e os espíritos das trevas se alegraram com a realização do objetivo acalentado por tanto tempo. Um reino livre de restrições da lei de Deus. O poder restritivo do Espírito de Deus, que põe limite ao cruel poder de Satanás, foi removido em grande medida. E foi permitido que aquele cujo único prazer consiste na miséria humana realizasse sua vontade. Por isso, nesse período específico, tantas coisas terríveis aconteceram. Tantos limites dentro daquilo que são os desejos do coração humano, carnal, tiveram lugar dentro dessa nação. Você, quando olha para os desdobramentos que até hoje nós temos, por conta da influência que foi exercida no mundo pela Revolução Francesa, nós ainda ficamos perplexos. Ficamos ainda perplexos. Um reino sem Deus, um reino sem a sua palavra. Ellen White está dizendo aqui que o Espírito de Deus, ele impõe limites ao poder das trevas, à atuação das trevas. Mas quando a humanidade escolhe viver longe da palavra de Deus, o Espírito Santo também respeita a vontade humana. Por isso, nós temos que ter muito cuidado em relação a esse assunto. O Grande Conflito, página 269. A menos que a igreja siga o caminho aberto pela providência, aceitando todo o raio de luz e cumprindo todo o dever que lhe seja revelado, a religião fatalmente se transformará em formalismo e a espiritualidade vital desaparecerá. Hoje, quando eu olho para algumas tendências que o mundo religioso tem tomado no sentido de buscar uma atualização da Bíblia, de mencionar que os princípios da Bíblia estão arcaicos, que representam culturas milenares que ficaram para trás, que se a Bíblia tivesse sido escrita hoje, muitas das coisas que lá estão não estariam. Eu fico me perguntando onde nós vamos parar. E amigo, não se engane, o mesmo Espírito que durante os 1260 anos esteve trabalhando através da própria igreja para poder remover a Bíblia do conhecimento das pessoas. O mesmo Espírito que durante a Revolução Francesa trabalhou para poder tentar impedir que as pessoas tivessem o conhecimento da palavra de Deus. É o Espírito que hoje em dia trabalha para tentar impedir que as pessoas sejam fiéis à Bíblia e sejam transformadas por ela. Se tem algo que precisa ser atualizado nesse tempo, não é a Bíblia, é a nossa própria vida. Nós temos que ser atualizados tendo como base a palavra de Deus. É a nossa vida que tem que ser atualizada. São os princípios que regem as nossas escolhas, as nossas decisões que têm que ser atualizados. Tudo na nossa vida, nossas atitudes, nossos pensamentos, nossa maneira de ser e estar, nossa religiosidade tem que passar pelo filtro da Bíblia, a palavra de Deus. E tudo aquilo que a palavra de Deus filtra e diz, isso não vai passar, nós devemos nos submeter à vontade de Deus.
Até porque enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Como um coração corrupto, enganoso e pecador poderá servir como filtro para definir o que é certo e errado dentro da palavra de Deus? É exatamente o contrário. É a palavra de Deus que tem que servir como norte. O mesmo ódio que foi demonstrado pelas forças das trevas em todo esse período, 1260 anos, e depois, durante a Revolução Francesa, é o espírito que hoje tem, de forma mais moderna, operado para tentar desviar a atenção das pessoas da palavra de Deus. Não permita que esse espírito trabalhe na tua vida. Tome a decisão de viver segundo a palavra de Deus. Tome a decisão de estudar a palavra de Deus e ser edificado por ela. A menos que isso aconteça, você terá dificuldades de poder viver de acordo com aquilo que é a vontade do Senhor e vai se perder no meio do caminho. Porque no final das contas a palavra de Deus permanecerá. Pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Foi o que Jesus disse a respeito da Bíblia. A Bíblia é eterna. Por isso, não permita que você, através das suas escolhas, passe junto com aqueles que estão colocando de lado a palavra de Deus. Pois bem, eu espero que você tenha sido edificado durante essa semana com esse estudo. Amanhã nós vamos abrir uma nova temática que será Motivados pela Esperança. Na verdade, será um estudo baseado nos capítulos 18 a 21 do livro O Grande Conflito. Antes de podermos, entretanto, encerrar o nosso estudo de hoje, eu quero orar junto com você. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado porque ela continua trabalhando no nosso coração, mesmo apesar das forças das trevas estarem trabalhando para tentar tirá-la do nosso conhecimento. Ainda assim, o Senhor continua agindo por tua graça e fé. Nos ajude a podermos viver os princípios da tua palavra, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?